Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Bom dia, meus amados irmãos. Sou o pastor Luiz Carlos, pastor da Segunda Igreja Presbiteriana de Rio Doce, Olinda, e estamos aqui mais uma vez reunidos para o nosso exercício devocional, aguardando os irmãos chegarem para nós darmos início. Graça e paz, Ione. Bom dia, amada. Nunca me deixou quando mais precisei, você esteve aqui. Eu sei bem quem és, você quem me salvou, e eu nunca me... Graça e paz, creio. Aguardando os irmãos chegarem para iniciarmos o devocional. Se paz, Jéssica. Levou a sua luz, me deu um novo coração, e eu nunca vou te deixar. Você não me deixou. Para onde eu irei? Sem ti eu nada sou. E olhando pra sua cruz, sei pra onde eu devo ir. Sua graça me alcançou, e eu não posso resistir. Eu nunca vou te deixar. Enche-me da tua paz, eu quero habitar em teu doce amor. Guia-me em tua presença, enche-me da tua paz, eu quero habitar em teu doce amor. Graça e paz, Mirla. Guia-me em tua presença, enche-me da tua paz, eu quero habitar em teu doce amor. Eu quero habitar. Graça e paz, Danúbia. Enche-me da tua paz, eu quero habitar em teu doce amor. Eu nunca vou te deixar. Você não me enxugar, vou te dar. Amém.
Graça e paz, Carmen. Nunca me deixou quando mais precisei. Você esteve aqui. Eu sei bem quem és. Você me salvou. Eu nunca mereci. Nunca vou te deixar. Graça e paz, Cida. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. A graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo sejam com todos, amados irmãos e irmãs, mais uma vez, em nome de Jesus, amém. Nós nos alegramos, nos felicitamos, meus irmãos, pelo privilégio que nós temos de estarmos juntos, né? Estamos cientes do isolamento social que nos foi imposto, mas Deus é gracioso para conosco que hoje, em nossa época, nós temos aí o advento da tecnologia e temos essa plataforma que, apesar da distância, né, consegue aqui nos unir nesse momento. Eu sei que cada um está na sua casa com a disposição de fato de adorar a Deus e glorificá-lo e de estar com o coração aberto para a palavra de Deus, que isso é extremamente importante. Não temos condições, meus irmãos, de estar diante da exposição da palavra de Deus com o coração fechado. Era melhor que nem tivesse presente. Não é verdade? Então, se estamos aqui, uma vez que nos reunimos, é para que Deus de fato fale aos nossos corações. Que Deus direcione, não é? Uma palavra específica para cada um de nós. Deus sabe o que precisamos ouvir. E nós estamos aqui com essa disposição. Que Deus nos fale, nos ilumine e nos oriente. Então vamos ter uma palavra de oração e depois nós estaremos partindo para o nosso exercício devocional. Pai amado, em nome de Jesus, em tua trina presença, Senhor, teu povo que se chama pelo teu nome, mais uma vez, por meio, Pai Santo, da plataforma do Instagram, nós nos reunimos. Agradecemos a Deus pelo privilégio de tua trina presença em nosso meio. Te damos graças por mais um dia que o Senhor nos concede. Louvamos o teu nome, ó Deus, por tão maravilhosa e majestosa e sublime salvação. Te damos graças pelo teu amor, porque nós fomos alvos do teu amor. Sim, ó Deus, o Senhor nos amou primeiro, como tua palavra nos ensina. Muito obrigado. E louvado seja o teu nome, Pai amado, pela igreja com cada um de nós estamos trabalhando para o teu reino. Louvamos o teu nome, Pai amado, por nossa família. Te damos graças, ó Deus, pelo fruto da manifestação da tua misericórdia em nossas vidas, que é a causa de nós não sermos consumidos. E que o Senhor não nos trata segundo as nossas iniquidades, mas o Senhor perdoa nossos pecados e nos trata de acordo com a sua misericórdia que dura para sempre. Rogamos mais uma vez ao teu amado Espírito Santo da promessa hoje que em nós habita, que o Senhor nos ilumine para a compreensão das Sagradas Escrituras e nos capacite, ó Deus, por meio de Cristo, a fim de que estejamos todos nós colocando em prática aquilo que o nosso Salvador irá nos falar neste momento. Em nome do nosso Salvador, Senhor Jesus Cristo. Amém. Meus amados irmãos, convido a todos para abrirmos a palavra de Deus em Provérbios 3. Nós iremos fazer a leitura dos versos 5º ao 8º. Provérbios 3, dos versos 5º até o 8º. E diz assim: confia no Senhor de todo o teu coração e não te estribes
no teu próprio entendimento. Reconhece-o em todos os teus caminhos, e ele endireitará as tuas veredas. Não sejas sábio aos teus próprios olhos. Teme ao Senhor e aparta-te do mal. Será isto saúde para o teu corpo e refrigério para os teus ossos. Nós louvamos a Deus pela sua palavra. Nós sabemos, meus irmãos, que quando nós estamos sempre utilizando provérbios para estarmos fazendo um exercício devocional comum e diário, a gente sabe e compreende que é algo importante para a nossa edificação entender o seguinte: Provérbios, ele foi escrito para jovens, advertindo os jovens sobre diversos assuntos da vida cristã, diversas situações dos quais, por exemplo, se demonstra claramente o que irá acontecer se o jovem tomar determinada posição, se envolver com determinadas coisas. E existe toda uma orientação da parte de Provérbios trazendo aquilo que é benefício, aquilo que é bênção, se ele tiver determinado comportamento, se ele se manter fiel à palavra de Deus. Enfim, Provérbios é extremamente riquíssimo quando se fala em orientação. Escrito para jovens, é interessante a gente observar isso. Mas aqui nós temos Provérbios que trata a respeito das exortações da sabedoria a obedecer ao Senhor. E o verso 5 nos chama a atenção por algumas das coisas que nós já havíamos até no dia anterior, né? Ontem nós havíamos até falado, e é interessante aqui que sob um outro aspecto é colocado algo interessante. Confia no Senhor de todo o teu coração e não te estribes no teu próprio entendimento. Está aí algo que é importante a gente ter um cuidado. A palavra não te estribes aqui significa não se firme, não se apoie. A primeira orientação que a gente vê no verso 5, confia no Senhor de todo o teu coração, ou seja, não vacile. Ou você confia, ou você não confia. Quando se trata de Deus, é bom que se entenda que não há posição em cima do muro. Quando se trata, meus irmãos, do exercício da nossa fé, do exercício da confiança, da perspectiva da esperança, não se fica em cima do muro em relação a Deus. Ou você confia, ou você não confia. Ou você exerce a esperança, exerce sua fé, ou não. Não há meio termo. Então a orientação aqui ela é específica e ela é direta e ela é objetiva. Confia no Senhor de todo o teu coração. Mas ao confiar no Senhor, entenda, vem o desafio de não se firmar, não se apoiar no seu próprio entendimento. Porque uma das grandes tentações que nós temos é justamente a gente ser autoconfiante, que é aquela velha batalha, aquela luta da carne militando contra o espírito e você querendo ser autônomo em relação a Deus. Você não é autônomo. Nesse sentido não é. Realmente não é. Porque é Deus em nós, é Deus quem efetua, é Deus quem atua em tudo, em todos e em nós. Tanto o querer como o realizar. É Deus na nossa vida, na minha vida e na vida de cada um de vocês. É Deus quem efetua o querer e o realizar. Ponto.
E aqui é interessante que a gente deve ter cuidado em vigiar nosso próprio coração e nosso próprio entendimento, para que a gente não se coloque contendendo contra a vontade do Senhor ou contra o seu propósito e seu desígnio. Então a gente precisa ter a clareza de vigiar sempre nosso coração. Tenhamos cuidado, porque a palavra de Deus coloca que o nosso coração é enganoso, que o nosso coração é corrupto. Então tenhamos justamente essa posição de estarmos vigilantes em relação ao nosso próprio entendimento e nós estejamos depositando a nossa confiança, nossa esperança, nossa fé no Senhor. Então, confia no Senhor de todo o teu coração e não se firme, não se apoie no seu próprio entendimento. E aqui vem algo que nos chama a atenção. Mas outra questão para a gente meditar, para a gente reflexionar e a gente pensar na nossa vida. Já que ele coloca justamente a questão de a gente não se firmar, não se apoiar ou não ter estribes, como está escrito, no nosso próprio entendimento, ele diz, reconhece-o em todos os teus caminhos. Então é preciso que a gente reconheça Deus em todos os nossos caminhos. E não achar que fomos nós que trilhamos, que fomos nós que alcançamos ou que conquistamos, independente de Deus. Não, não funciona assim. A gente tem que ter a humildade de se colocar diante de Deus e entender que Deus é soberano, que Deus está no controle da nossa vida, sim. E logicamente, meus irmãos, que uma vez que nós estejamos procurando cada vez mais nos tornarmos íntimos de Deus, íntimos, eu e você, cada vez que nós procuramos vivenciar o Evangelho na prática, obedecer fielmente aos mandamentos do Senhor, então nós vamos experimentar cada vez mais a iluminação do Espírito, o direcionamento do Espírito no caminho que nós iremos trilhar. Lembram da experiência de Paulo, quando queria ir para um determinado local, e ele mesmo diz que o Espírito do Senhor o impediu de ir? É esse tipo de relacionamento, de intimidade e profundidade que nós precisamos ter, de discernir que caminho vamos trilhar, e aí vamos atribuir a Ele todo louvor, toda honra e toda glória, o qual Ele é digno de receber, porque nós estaremos reconhecendo que Deus está presente em todos os nossos caminhos. Então é preciso que a gente se posicione diante de Deus dessa forma, de reconhecer que é Ele Senhor da nossa vida. Continua seguindo em frente o texto e diz, reconheça-o em todos os teus caminhos e Ele endireitará as tuas veredas. Irmãos, nosso caminhar, ele não é um mar de rosas, não. Não é. E a gente precisa entender uma coisa. Muito se pregou durante algumas décadas, venha para Jesus Cristo, todos os seus problemas serão resolvidos. Como se ir para Jesus, a gente não fosse ter mais nenhum tipo de problema, porque Ele seria o resolvedor dos nossos problemas. E quantas pessoas se decepcionaram ao começar a seguir a Cristo e deram de cara com a perseguição, e deram de cara com tentações, e deram de cara com as astutas ciladas de Satanás. E quantos foram aqueles que desistiram e se sentiram numa posição de revolta contra Deus, porque se havia pregado para ele um evangelho que ele não teria mais problemas. Quando nós observamos e entendemos o evangelho, a despeito daquilo, quando nós pensamos em o caminho, a carreira cristã que nós temos que percorrer e vivenciar os propósitos de Deus íntimo e pessoal para cada um de nós, e também enquanto igreja e corpo de Cristo no seu reino, a gente precisa entender uma coisa,
Deus não nos prometeu uma caminhada tranquila, não. Lembramos o que foi que Jesus falou? No mundo teremos o quê? No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, pois eu venci o mundo. Aí sim, isso é fato, isso é realidade. A gente vai encarar esse tipo de situação. Mas sabe o que foi que Deus nos prometeu? Deus nos prometeu, meus amados irmãos, uma chegada certeira, uma chegada verdadeira. É certo que nós iremos chegar na pátria celestial. Mas Deus não prometeu a gente um caminho fácil, não. Mas quando nós estamos vivenciando exatamente aqui o que as Escrituras estão nos colocando, que a gente deve confiar no Senhor, que a gente não deve se firmar nem se apoiar no nosso entendimento, que a gente deve reconhecer que de fato é o Senhor em todos os nossos caminhos. Aí vejam essa palavra maravilhosa. Veja que coisa linda. Ele endireitará as tuas veredas. Deus vai estar adiante de nós. O caminho que nós iremos trilhar, Deus está à frente, Deus está adiante, está endireitando tudo. Está Deus destruindo todas as obras malignas de Satanás. Irmãos, a gente precisa entender que a gente vive, logicamente, na carne. Estamos aqui nesse plano existencial, mas a gente não pode esquecer o universo espiritual ao nosso redor, não. Que o diabo existe, que ele quer matar, roubar e destruir. Mas o anjo do Senhor, que é Jesus Cristo, acampa ao nosso redor. Maiores que está em nós do que o que está no mundo. E quando nós exercemos essa relação íntima, quando nós estamos vivenciando na prática esta palavra do Senhor, Deus está à frente, meus irmãos. Deus está batalhando por nós. Deus está derribando ali coisas das quais a gente não chega nem ter conhecimento. Mas Deus está destruindo ali as obras malignas de Satanás e seus demônios, endireitando justamente a nossa vereda, para que a gente venha a passar. Esse é o nosso Deus. E é preciso que a gente reconheça isso, e que a gente o glorifique, que a gente o exalte exatamente por isso, meus irmãos. Deus está cuidando de nós, Deus está adiante. A gente não pode acrescentar 1 centímetro adiante ou a mais na nossa vida. Mas Deus é atemporal. Deus olha a história horizontalmente. Deus olha o começo, o meio e o fim de tudo, e nessa história ele se move do começo ao fim, porque ele é Deus. Então ele está à frente, endireitando a nossa vereda. Glorifiquemos a ele por isso. Venhamos todos nós estarmos dando graças a Deus por isso. Louvando o seu nome, bendizendo o seu nome, porque ele está à frente, endireitando a nossa vereda. O texto continua e vem aí mais outra chamada de atenção que bate direto no nosso orgulho, que bate direto no nosso eu, que a gente precisa que ele diminua para que Cristo apareça, e que aí a gente venha refletir o caráter do nosso irmão mais velho, Jesus Cristo, quando aqui é dito no texto: não seja sábio aos teus próprios olhos. Não se ache. Tudo é graça de Deus em nós. A sabedoria que vem do alto. A maturidade e a experiência que nós desenvolvemos mediante as experiências que Deus nos concede, não se trata de nós, se trata de Deus agindo em nós, nos moldando e nos poldando todos os dias. Então não nos achemos que somos sábios demais aos nossos próprios olhos, mas reconheçamos todos nós que é a sabedoria que Deus nos concede que nós tenhamos. E nós somos orientados exatamente a orar, crendo, pedindo, nós iremos receber sabedoria que vem do alto.
Então nós não nos achemos, não nos coloquemos em uma posição soberba, autoconfiante. Nossa dependência, nossa suficiência está em Cristo Jesus. Confiemos nisso, meus irmãos. E aí vem mais uma orientação. Não sejas sábios aos teus próprios olhos. Teme ao Senhor e aparta-te do mal. Teme ao Senhor e te aparta do mal. Chamada de atenção para que nós estejamos temendo a Deus. E aí tem tudo a ver, não é? A partir do momento que se é colocado exatamente para que a gente não se sinta sábio, não é? Aos nossos próprios olhos, é porque uma vez que nós venhamos a ter este tipo de sentimento, uma coisa que a gente vai fazer, né, em contrapartida, é não temer a Deus. Essa é achar que somos autossuficientes. Essa é achar que nós somos demais. Então aqui, já em contrapartida, além de se colocar, não é, que nós não sejamos sábios, devemos temer ao Senhor e devemos nos apartar de todo o mal. Toda forma do mal, toda forma de mal, a gente deve ter cuidado. Devemos estar numa posição de vigilância constante. E devemos confiar em Deus, porque o guarda de Israel não dormita. É certo que não dormitarás. Jesus não cochila. Deus não cochila em estar nos protegendo. E aí vem um propósito interessante. Ao estarmos cumprindo tudo isso que é falado, temos um benefício que a gente nem imagina. Será isto saúde para o teu corpo. Olha que coisa interessante. Veja que coisa maravilhosa da parte de Deus. E mais do que nunca, é um momento propício para isso na nossa vida. A Organização Mundial de Saúde já anda alertando pela onda, certo? Pela onda que virá das doenças emocionais, das doenças psicossomáticas, que vai explodir quando terminar o isolamento social. E é verdade. O que tem de gente desenvolvendo depressão, o que tem de gente somatizando as coisas, é uma coisa impressionante. Aqui no Nordeste a gente tem o hábito de chamar aquela mancha que aparece como se fosse um hematoma de uma pancada forte, não é? Aqui no Nordeste a gente diz que é roncha. E aquilo aparece exatamente quando, de fato, a gente não sabe lidar com determinadas questões, aí somatiza, dá descarga emocional no corpo, aí aparece aquilo. Isso é um sinal que a gente não está sabendo lidar com as emoções de maneira correta. E não é um bom sinal. E a Organização Mundial do Mundo já está falando sobre isso. Aí a gente fala a respeito disso, mas a gente fala de como justamente as coisas podem proceder melhor para nós se nós nos posicionarmos de acordo com a palavra de Deus. Porque aqui o texto é claro, meus irmãos, e é o objetivo que uma vez que a gente venha se posicionar em tudo isso que nós já mencionamos nesse provérbio, será isto saúde para teu corpo. E eu creio absolutamente nisso, porque isso aqui é a palavra de Deus. Deus não é homem que mente, que engana, que trapaceia, que tapeia. Deus é Deus e toda a sua palavra é verdadeira. E eu creio. Não somente será saúde para o teu corpo, mas veja, e refrigério para os teus ossos. Esse é o nosso Deus, meus irmãos. Não é receitinha não, viu? É palavra de Deus. Porque quem tem receita é bolo. Quem tem segredo para sucesso é coaching. A gente tem a palavra de Deus, que nos orienta, que nos direciona, que nos ilumina. Porque a palavra de Deus ela pode nos exortar,
ela pode nos consolar e ela pode nos edificar. Essas são as características da profecia escrita do Gênesis ao Apocalipse. E eu creio fielmente nisso. E agradeço do meu coração a presença de todos os amados irmãos. Muito obrigado mais uma vez por vocês estarem aqui e nós estarmos juntos meditando, reflexionando nesse exercício devocional todas as manhãs. Vamos ter uma palavra de oração e depois estaremos nos despedindo. Bendito Deus, Pai de amor, de bondade, graça e misericórdia, em tua trina presença mais uma vez o teu povo se alegra, se regozija com a tua palavra, Senhor. Grandes são os desafios que são colocados neste provérbios, nesses versos dos quais nós meditamos e nós refletimos nessa manhã. Mas nós sabemos, ó Deus, e nós confiamos firmemente. O nosso Salvador disse, sem mim nada podeis fazer, e é neste momento, aqui e agora, que nós clamamos ao nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que nos ajude a pormos em prática tudo o que nós ouvimos da tua boca, Senhor. Ajuda-nos para que o teu povo em tudo glorifique e exalte o teu nome. Vem, Senhor, santifica em nós o teu nome. Ó Pai amado, recebe o nosso louvor e a nossa adoração como um aroma suave. Mais uma vez, ó Deus, como temos feito todas as manhãs, rogamos a tua misericórdia, o consolo e o refrigério do teu Espírito Santo na vida de todas as pessoas que perderam entes queridos, ó Deus, para a Covid-19 ou para qualquer outro tipo de enfermidade neste período de isolamento social que nós estamos vivenciando. Pai amado, consola essas pessoas que estão em luto, que mal puderam de maneira adequada se despedir de seu ente querido e amado. Rogamos, ó Deus, também a tua misericórdia, a tua graça, a tua força, Pai amado, na vida de todos os profissionais de saúde, que muitas vezes, ó Deus, estão nessa luta, não somente na batalha constante e diária pela preservação, pela recuperação da saúde daqueles que estão nos hospitais, mas que enfrentam dificuldades políticas, que enfrentam, ó Deus, muitas vezes a falta de EPI para que eles possam desenvolver com tranquilidade as suas profissões, Pai amado. Rogamos a tua misericórdia sobre estes e rogamos que o Senhor os livre também de contaminação. Da mesma sorte, rogamos a manifestação, ó Deus, da tua graça, misericórdia, bondade e amor para com todos aqueles que estão internados nos leitos de hospitais, quer estejam na UTI ou não, quer estejam combatendo a Covid ou qualquer outro tipo de enfermidade. Rogamos o consolo e o refrigério do teu Espírito na vida desses amados, ó Pai amado, e rogamos o restabelecimento da saúde deles. Sabemos que o Senhor pode fazer infinitamente mais, além daquilo que pedimos, rogamos e clamamos a Ti. Que o Senhor nos despeça com sua paz, Pai amado. Que o Senhor nos conceda um restante de dia tranquilo, pacífico. Que o Senhor nos conceda a sabedoria devida para que as nossas decisões glorifiquem e exaltem o Teu nome. Essa é a nossa oração, ó Deus, e o nosso clamor, para que a peste perniciosa da Covid-19 não venha bater a nossa porta. Livra-nos, ó Deus, em nome de Jesus. Amém. Meus amados, mais uma vez, muito obrigado. E até amanhã, às 11 horas nós estaremos nos encontrando novamente. E não esqueçam de estar orando e intercedendo hoje pelos nossos diáconos, que estarão fazendo um trabalho de ação social à noite, onde estarão andando pelas ruas de Olinda e Recife, em algumas praças, distribuindo um cachorro-quente, um suco e muitas vezes até roupa. Se você desejar contribuir, entre em contato conosco pelo direct e a gente pode fornecer para você um número de contas. E aí você pode fazer sua oferta e ajudar nesse trabalho, ok? É um trabalho importante. Por quê, irmãos? Porque a igreja, ela chega aonde o Estado não chega. É exatamente isso. A igreja chega onde o Estado não chega. E aí a gente precisa estar atuando mais do que nunca, meus irmãos. Porque eu não vi em reportagem nenhuma a preocupação com moradores de rua, de estar verificando se eles estão bem ou não, se foram contaminados pela Covid-19 ou não. Não vi essa preocupação. Mas nós nos preocupamos se os nossos diáconos estão fazendo essa ação social. Estejam orando por eles, porque eles se colocam aí, né, na linha de risco, mas não estão abrindo mão de fazer a obra do Senhor.
Porque é importante entender, a gente está em quarentena, a gente está em isolamento, mas a pregação do Evangelho não está não. A pregação do Evangelho está ecoando pelo mundo todo. Então estejamos todos nós orando nesse sentido. Deus os abençoe e até amanhã em nome de Jesus. Amém.